Fala pessoal, tudo bem? Bom, nós estamos aqui para mais uma aula e atendendo aí a inúmeros pedidos, né? Durante essa semana eu recebi milhares de e-mails, de mensagens, colocaram faixas inclusive aqui na frente de casa dizendo, pedindo, né, por favor, faça mais um vídeo. Então, aqui estou eu. Vamos fazer mais um vídeo aí e, se Deus quiser, aprender um pouquinho mais da sua palavra, né? E desfrutar um pouquinho mais também desses exemplos que nós temos aqui na Bíblia, tá? Só para a gente já dar sequência, a gente vai tentar dar continuidade nessa questão aí dos exemplos, dos personagens exemplos, né? Buscar exemplos nesses personagens que nós temos na Bíblia. E hoje eu escolhi um que é muito clássico, tá? Com certeza você já ouviu falar de Daniel, você conhece a história de Daniel, e eu espero que essa história aqui você saiba ela de cor, né? Nós vamos falar sobre Daniel na cova dos leões. Provavelmente na sua cabeça, assim como na minha também, né, fica aquela imagem de que Daniel era um cara jovem e ele foi jovem para sempre, ele morreu jovem, em todos os capítulos ele está jovem, tá? Mas não, Daniel não ficou jovem para sempre. Inclusive nessa parte onde Daniel é lançado na cova, e nós já vamos dar uma olhadinha, ele provavelmente tinha ali por volta de 60 anos de idade, tá? Então, Daniel era um senhor, tá bom? Mas, de acordo com a vontade de Deus, ele foi um testemunho vivo, ele continuou fiel, e hoje nós temos aí vários exemplos para retirar sobre a caminhada dele, tá? O livro de Daniel é um livro curto, tem 12 capítulos, sendo que os 6 primeiros capítulos são histórias bem rápidas, é mais a parte histórica mesmo, né, do livro, e depois os capítulos do 7 ao 12 vai falar um pouquinho mais aí sobre uma visão apocalíptica, de algumas visões que Daniel teve também, tá? Então, como eu falei, os capítulos do 1 ao 6 eles ocorrem de maneira bem rápida, por isso que talvez a gente tenha essa sensação de que Daniel foi sempre jovem, né? Cada capítulo começa e encerra uma história, né? Desde quando Daniel foi retirado, né, lá da sua terra, até aí no capítulo 6, que seria praticamente o último aí da parte de histórias, tá? Falando sobre o capítulo 6, então, caso você não conheça a história, ou melhor, leia de novo. Independente se você conhece a história ou não, leia mais uma vez, para a gente poder estar com cada versículo fresquinho na cabeça. Se você puder ler mais de uma vez, melhor ainda, tá bom? Então, dá uma paradinha no vídeo aí, segura um pouquinho, leia o capítulo 6 de Daniel inteiro e depois solta o vídeo de novo aqui para a gente estudar, tá bom? Gente, sério, para o vídeo e vai ler, tá? Vamos lá. Então, considerando que você já leu, né, o que a gente acabou de conversar, como acho que você já tenha lido lá, já terminou de ler o capítulo 6, o reino de Nabucodonosor, na verdade, Nabucodonosor já estava morto nessa época, né? A Babilônia, ela por um tempo foi dirigida por Belsazar. Belsazar, existe uma discussão se era neto ou se era filho de Nabucodonosor, tá? Mas ele também perde o reino ali para os medos e para os persas, tá? Que invadem a Babilônia no finalzinho do capítulo 5, tá? E agora exercem domínio sobre aquela nação, tá bom? E é interessante, né, que Daniel ele fazia parte do reino ali, um dos conselheiros, né, do rei, e mesmo quando Dario ele entra, né, na Babilônia e arrasa ali com os soldados e conquista toda aquela terra,
ele mantém Daniel vivo, tá? O que era bem incomum, tá? O normal é que era se eles entrassem e detonassem com tudo, e inclusive, né, ou melhor, principalmente com os que faziam parte do governo, os conselheiros do rei, os governadores, os líderes, eles sempre eram mortos justamente para se evitar aí uma reviravolta ou qualquer tipo de liderança contra o governo atual, tá bom? Então, só o fato de Daniel estar vivo ali já é bem suspeito, né? Não é normal, tá? Mas aprove a Deus que ele prosseguisse. Então, inclusive, o rei Dario, depois que ele começa a exercer, né, a liderança dele naquela nação, ele coloca Daniel numa posição muito alta. Ele divide aquelas regiões, né? Era praticamente ali, acredito que um império mundial, porque eles já tinham acabado de derrotar a Babilônia. Então, eles dividiram em cerca de 120 regiões, e em cada região eles colocaram um sátrapa. O que seria um sátrapa? Além de ser difícil de falar, ele também era uma espécie de administrador, de um governador, tá? Então era assim, era o rei Dario, e ele colocou 3 presidentes, tá? Então era o rei Dario, 3 presidentes, e abaixo desses 3 presidentes eram esses 120 sátrapas, 120 governadores para lidar com todo aquele povo, tá bom? Então, mais uma vez aí, Daniel foi vítima de inveja, e ele se destacou porque ele era um ótimo funcionário e é reconhecido, né? Isso é legal a gente ver porque existem muitas pessoas que reclamam de perseguição. Não, na escola, na faculdade, eu sou muito perseguido porque eu sou crente, então eu tiro notas baixas, ninguém gosta de mim, os professores, ninguém gosta de mim na faculdade ou no trabalho, as pessoas não gostam de mim, fui demitido por perseguição religiosa. E quando você vai ver lá, você vai conversar com o professor ou com o patrão daquela pessoa, você vê que é um cara que sempre chegava atrasado, um cara que nunca se dedicou nas tarefas dele, e ele acaba jogando isso como uma forma de perseguição, enquanto na verdade ele mesmo que não se dedicava para nada, tá bom? Então é legal a gente reconhecer também que Daniel, ele se destacou justamente por conta de fazer o que ele fazia com excelência. Tudo que ele pegava para fazer, ele fazia da melhor maneira possível, e ele era um cara muito importante para os governos. Seja quem fosse o rei que estivesse ali à frente do povo, ele reconhecia em Daniel isso, né? Esse profissionalismo dele, se dá para a gente falar desse jeito, tá? Então, esse já é o primeiro ponto para você anotar aí, né? Daniel estava longe da sua terra natal, ele estava servindo a reis que adoravam a outros deuses, né? Ele poderia até pensar assim, quer saber? Vou chutar o balde, eu não estou satisfeito, não estou feliz, não estou na minha terra natal, não estou no meu templo, eu vou deixar acontecer, vou fazer aqui de qualquer maneira, mas não. Né? Por quê? Porque Daniel sabia que ele estava trabalhando não era para aquele rei, o que ele estava fazendo era para Deus. Então, o que ele tinha que fazer, ele fazia da melhor maneira possível. Tá? Então, independente da sua situação, independente do que ocorre ao seu redor, seja o melhor possível. Tá? Lembre-se que o que você faz não é para Deus, não é para homens, é para Deus. Legal? É interessante até a gente dar uma olhadinha no versículo 5. Olha, veja comigo aí o que eles falam entre eles, né? Assim, alguns homens, eles estavam procurando acusar Daniel de alguma coisa, né? Para que eles pudessem derrubar Daniel mesmo. Olha o que eles falam. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então eles viram que se eles quisessem acusar Daniel simplesmente por desobediência ao rei, é impossível. Tá? Então, será que as pessoas na sua faculdade, será que as pessoas no seu trabalho conseguem achar alguma coisa que podem te acusar? Aqui a gente não está falando de perfeição,
tá? Até porque eu acredito que Daniel também não era perfeito, devia ter os erros dele lá, né? Mas provavelmente havia humildade, ele provavelmente conversava com o rei, se desculpava, enfim, né? O importante é que eles não encontravam em causa alguma o que acusar Daniel, tá? Mas eles enxergaram uma coisa: se a gente quer fazer Daniel cair, a gente tem que atingir a relação dele com o Deus dele. E então essa relação entre ele e Deus vai prevalecer e a gente consegue acusar ele de uma desobediência a Dario. E foi o que eles fizeram. Eles foram até o rei, né? Muitos homens, eu acredito, desses sátrapas e dos presidentes também que ele tinha eleito lá. Então, eles foram falar com o rei Dario para estabelecer o seguinte decreto. Olha a ideia. Que nenhum homem, vocês viram aí, né? Nenhum homem poderia fazer nenhuma petição a outro homem ou a outro Deus que não fosse o próprio rei Dario, a não ser ao próprio rei Dario. Então, ninguém poderia se referir a ninguém, nem a pessoas, nem a deuses, tá? Para fazer nenhum tipo de petição. Então, aí eles pegaram Daniel, né? Porque Daniel nunca deixaria de ter uma relação com o seu Deus, tá? E veja, o interessante, né? Na minha Bíblia está aqui, espero que na de vocês também, o período era de 30 dias. Só 30 dias, né? Poxa, será que eu e você não conseguiríamos esperar 30 dias para orar de novo, para voltar a ler a Bíblia? Isso é interessante, é uma coisa para a gente pensar, né? A gente passa tanto tempo, muitas vezes, será que a gente teria essa mesma coragem de Daniel? Não, eu não consigo ficar nenhum dia sem falar com Deus. Então, Daniel, ele vai, assim que ele fica sabendo desse decreto, o que ele faz? Ele vai orar. Ele vai orar, ele não aguentou ficar nenhum dia. Então ele vai orar e, além dele orar, ele deixa as janelas do quarto dele abertas, né? Daniel podia orar escondido, podia orar, sei lá, no banheiro, em algum momento, oração no pensamento, mas não. Ele ora, assim como era do costume dele, ele orava lá com as janelas abertas. Então, esse é o segundo ponto, vai anotando aí. Tenha um relacionamento sério com Deus, né? Não tenha um relacionamento só para falar que você é crente, que você vai à igreja aos domingos, mas honre a Deus com as suas palavras, com as suas ações, tá? Não se permita passar nenhum dia sequer sem falar com Deus, até que isso seja a coisa mais importante do seu dia, que seja a coisa mais importante na sua vida. Você conseguiria ficar um dia sem beber água, né? Na situação que você tem aí? Provavelmente não, né? E a gente também não pode conseguir passar um dia sem nos alimentarmos, sem bebermos dessa fonte que é Jesus Cristo, tá? Então, tenha um relacionamento de verdade com Ele, tá? Voltando ao ocorrido aí na Bíblia, os reis vão lá falar pro Dario que o Daniel tinha acabado de desobedecer ele, mal tinha começado lá o decreto, e Dario fica muito triste. Por quê? Ele percebe que, além dele ter sido enganado, ele teria que, né, matar um dos principais homens do seu reino, pelo menos um dos 3 principais, já que eram os 3 presidentes. Então, o rei Dario teria que matar lá um dos seus melhores homens do governo. Lembre-se que Dario não era cristão, né? Mas ele vai falar com Daniel, né, no momento que eles trazem Daniel lá para que ele seja lançado lá à cova dos leões. Veja no versículo 16 aí. Deixa eu pegar aqui, ó, no versículo 16 ele fala assim, ó: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel. Dario não era cristão, tá? Ele não cria no Deus de Daniel, mas ele fala assim: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Olha que interessante, né? Forte isso. Mesmo sabendo, mesmo não fazendo cultos a este Deus Daniel, ele reconhecia que o Daniel, ele tinha uma relação firme com Deus e ele cria num Deus que provavelmente o livraria daquela situação ali, porque ele sabia que o Deus de Daniel era um Deus poderoso, tá? Então, esse é o terceiro ponto, que você anote aí também, que o seu Deus
que a sua relação com Deus seja conhecida até entre ateus, até entre idólatras, seja quem for, que essa relação sua com Deus e que ele seja reconhecido na sua vida, no seu caminhar, nas suas palavras, no seu testemunho, tá? Que eles saibam que você serve a um ser, mesmo que eles não creiam, mas que eles saibam que você serve a um ser que você considera o ser supremo do universo, o criador do universo e soberano. Tá legal? Então, o rei volta lá ao palácio e ele fica muito triste, né? Isso já depois de ter lançado Daniel, ele fica muito triste. E naquele dia a Bíblia fala que ele nem quis ouvir os músicos, né? Você acha que isso é novo, né? Sabe essa playlist aí que você tem quando você está meio deprê, que você abre no YouTube lá, tem aquela lá, música para dar uma animada. Então você acha que isso é novo? Não é novo, tá? Daniel, o rei Dario também tinha o dele lá, mas naquele dia ele não quis ouvir essa playlist. Ele falou, pode dispensar, hoje eu estou tão triste que eu não vou nem dormir. Pois bem, no dia seguinte, ao amanhecer, o que Dario faz? Escolhe um novo presidente, começa a correr atrás de alguém para colocar no lugar de Daniel? Não. Ele vai lá na cova dos leões, mesmo que triste, né? A Bíblia fala lá no versículo 20 que o Dario chama Daniel com voz triste, mas ele chama, né? Olha que interessante, ele vai lá, ele sabia que de alguma forma o Deus de Daniel poderia livrar ele, né? Ele não dá a causa como perdida ali. Então ele vai lá, chama, e para surpresa ou não dele, Daniel responde lá de dentro. Daniel, então, ele é retirado daquela cova, ele faz a sua defesa diante do rei. O rei reconhece ali a inocência de Daniel e reconhece também a cilada que ele havia caído. E ele muda toda a história a partir de então, né? Ele pega aqueles homens que o haviam traído e lança todos eles, mas não somente eles, ele lança a família daqueles homens toda dentro da cova dos leões. Então, esposa, filhos, todos lançados. Olha que coisa triste, né? E você veja aí na sua Bíblia também que antes que eles chegassem ao fundo da cova, eles foram esmigalhados pelos leões. Afinal de contas, os leões deviam estar com fome, né? Os anjos fecharam a boca deles. Quanto tempo eles estavam sem comer ali já? E aquilo foi um grande, pelo menos para eles, foi um grande banquete, né? Já para quem foi devorado, talvez não tenha sido muito bom. Tá? Então, e olha só, o rei Dario ainda vai além. Ele faz um novo decreto, onde todo o povo deveria temer e tremer perante o Deus de Daniel. Tá? Será que Dario se converteu? A gente não sabe, tá? A Bíblia não afirma isso, tá? E outra, que naquela época era muito comum você acrescentar deuses à sua lista de deuses. Então, eles eram politeístas, eles tinham vários deuses, então um a mais, um a menos ali. Os deuses entre si, eles não brigavam também, então tanto faz. Então, pode ser que na cabeça do rei Dario foi acrescentado um deus, tá bom? Mas de uma forma ou de outra, o Deus de Daniel ficou conhecido como Deus poderoso e supremo que pode salvar e livrar. Então, recapitulando aí, lembrando dos pontos que nós falamos. Primeiro ponto, tudo que você fizer, faça para Deus, faça com excelência. Tá legal? Segundo ponto, alimente a sua alma com a palavra de Deus. Tá? Tenha sede, não passe nenhum dia sequer sem falar com ele, né? Daniel não resistiu passar um dia sem falar com Deus. Que você também não resista. Alimente a sua alma com a palavra de Deus, até que nada mais importe, senão aquele momento com Deus. Terceiro, em último lugar, é que as pessoas reconheçam Deus através da sua vida. Tá legal? Seja um testemunho vivo. Ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.